Mais de 20 novos pontos de desmatamento e mineração irregular são encontrados no território Calunga, em Cavalcante, região nordeste do estado. Nayara Santos. Essa já é a segunda fiscalização que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente está realizando lá em Cavalcante, na região da Chapada dos Veadeiros. Já foram localizados, só nesta semana, Tiago, 24 pontos de desmatamento e também uma atividade irregular, que é a mineração. Uma situação muito complicada, não só por se tratar de um crime ambiental, mas também por uma área protegida pelo Estado, que é a região quilombola. Mas daqui a pouco eu volto com todas as informações, Tiago. Estou te esperando então, Nayara. E em Mineiros, um frigorífico pode parar tudo a partir de amanhã. Assunto para Tássia Fernandes. Pois é, 56 funcionários deste frigorífico testaram positivo para a Covid-19 e por conta disso a indústria só deve funcionar até amanhã às 18 horas. Daqui a pouco a gente explica os motivos dessa suspensão. Fechado, Tássia, e 4 pessoas são presas em Catalão por tráfico de drogas. Quem chega com esse destaque é a Aline Braga. Oi, Tiago. Com esse pessoal, a polícia encontrou maconha e também cocaína. De acordo com as investigações, todo esse material abasteceria o comércio aqui de Catalão e também das cidades vizinhas, viu? Tá certo, até daqui a pouco então, Aline. E em Tumbiara, muitos motoristas não estão nem aí para as regras de trânsito. Algumas situações poderiam ser evitadas ou resolvidas com um pouquinho de bom senso, mas em determinados momentos, algumas infrações de trânsito colocam em risco a vida de outras pessoas. Os números da Covid-19 no estado inteiro. A situação em Rio Verde continua preocupante. O município já tem quase 6 mil casos da doença. E na segunda reportagem da série BR 153, de norte a sul, você vai ver que a 060 e a 153 se transformam em uma só rodovia entre Goiânia e Anápolis. Olha, não dá para perder essa edição do Jornal Anhanguera, que já está no ar. Meio-dia e 2, estamos chegando com o seu Jornal Anhanguera. Seja muito bem-vindo. Começo te contando que 24 novos pontos de desmatamento e mineração irregular foram encontrados no território Calunga, em Cavalcante, na região nordeste do estado. Assunto para Nayara Santos. Oi, Nayara, boa tarde para você. Oi, Tiago, boa tarde para você e para todo mundo. Como eu havia dito no início do jornal, uma situação muito complicada, não só por se tratar de um crime ambiental, né, Tiago? Mas também por se tratar de uma área que é protegida pelo Estado, pelo governo federal, que é a região quilombola Calunga, que fica lá em Cavalcante, na região da Chapada dos Veadeiros. Olha só, esse desmatamento foi identificado no começo da semana, na segunda-feira. Até o momento já foram identificados 24 pontos de desmatamento e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, em parceria com a Polícia Civil, está então realizando essa fiscalização. Inclusive, a secretária de Meio Ambiente, Andréia Vulcanes, também está lá no local. Uma outra situação que foi identificada durante essa fiscalização, Tiago, foi uma atividade irregular, que seria a mineração. Até o momento, o responsável seria o prefeito de Cavalcante, o Josemar Saraiva Freire. Ele foi identificado, então, pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. No primeiro momento, teve também uma fiscalização no dia 4 de junho, inclusive a nossa equipe esteve lá para acompanhar essa situação. Foram identificados aí uma área de desmatamento e também dessa atividade de mineração de 500 hectares, Tiago. Nesse primeiro momento, o prefeito também foi autuado com uma multa. A gente ainda não tem retorno a respeito dessa multa, se já foi paga ou não. A questão é uma situação complicada. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente está acompanhando, junto com a Polícia Civil. Essa já é a segunda fiscalização. 170 mil hectares foram identificados nessa semana, uma área totalmente desmatada. A gente ainda não tem certeza se seria para, de fato, ter essa atividade de mineração. A gente procurou o prefeito da cidade, mas até o momento não tivemos retorno do Josemar Saraiva
Freire, ele ainda não atendeu as nossas ligações. Tiago. Situação absurda e criminosa, né, Nayara? Claro, a gente está de olho nessa história aí. Obrigado por sua participação. Vamos para Catalão agora. É que lá 4 pessoas foram presas por tráfico de drogas. Quem chega então com esse destaque é a Aline Braga. Sai a Nayara, entra a Aline. Boa tarde para você, Aline. A gente não consegue te ouvir, Aline. Vamos fazer o seguinte, organiza o seu microfone aí para você voltar, que a gente faz questão dessa informação aqui no Jornal Anhanguera. Enquanto ela ajeita lá, deixa eu te contar que um ônibus com mais de R$40 mil em mercadorias do Paraguai foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em Itumbiara. No ônibus que seguia de Campo Grande para Brasília, os policiais encontraram materiais de pesca, caixas de som, celulares e eletrônicos. 2 homens e a mulher foram presos e levados para a Receita Federal em Goiânia. Eles vão responder por crime de contrabando. Olha, dirigir não é uma tarefa fácil. Muitas vezes falta consciência e respeito do motorista. Em Itumbiara, o Jonathan Moreira e o Sinomar Miranda foram para as ruas e flagraram várias infrações. O trânsito exige experiência para dirigir e paciência para enfrentar algumas situações. As pessoas não dão seta, o povo aqui é muito sem noção no trânsito. E por falar nisso, olha só esse flagrante. Essa vaga é para pessoa com deficiência, mas esse carro sem nenhum adesivo especial ficou estacionado ali por mais de 1 hora. Depois de desocupar a vaga, outro carro chegou para estacionar. E desculpa para a infração é o que não falta. Minha mãe vai fazer a compra aqui e não tinha outra vaga. Agora olha esse outro caso. Primeiro, o motorista para em fila dupla no meio da avenida. Depois, estaciona o carro em frente a uma garagem. E a explicação também não convence. Eu sempre estaciono aqui, ali na frente. Tinha outros carros estacionados aí. Agora estacionar em cima da parte aqui não pode, né? E por toda a cidade o que não falta é infração. Esse motorista dirige com a tampa do porta-malas aberta. Aqui, outro risco grande. Uma criança é transportada entre 2 adultos numa moto, o que é proibido. Já este outro motociclista mexe no celular bem no meio do trânsito. E este semáforo? Parece nem existir. Os motoristas furam o sinal e passam direto. Tem também funcionário da prefeitura dando mau exemplo. O motorista deste caminhão dirigia sem cinto de segurança. Algumas situações poderiam ser evitadas ou resolvidas com um pouquinho de bom senso. Mas em determinados momentos, algumas infrações de trânsito colocam em risco a vida de outras pessoas. Em Morrinhos, uma motociclista foi parar embaixo de um carro depois de colidir com essa picape. Apesar do susto, ela foi levada consciente para o hospital municipal. Praticamente todas as infrações, geralmente, se você para num local proibido, na esquina, às vezes o cidadão não vê, vai fazer, pode até ocasionar um acidente, né? No momento que você está falando no celular, está manuseando ou segurando, tudo isso aí pode ocasionar um acidente de trânsito. Pedestres também se aventuram em atravessar ruas e avenidas fora da faixa, que às vezes está ali, bem pertinho. Todos os dias assistimos um show de irregularidades que são praticadas por quem está a pé, de moto ou de carro. Pessoas que viram sem seta, estacionam no lugar errado, o que está faltando para o trânsito ficar melhor, na sua opinião? Conscientização das pessoas. Ela falou tudo, conscientização das pessoas. O trânsito não pode ser cenário de guerra e é o que mais está aparecendo nessa reportagem do Jonathan aí. Imagina só, uma criancinha, uma menina, sendo carregada entre os pais numa moto. Dá para imaginar o perigo disso? Muitas desculpas a gente acompanhou também na reportagem. Quem vive de desculpa não faz nada certo, né? Será que a Aline está com a gente agora? Será que ela já consegue nos ouvir ou a gente ouvi-la? Aline, fala sobre a prisão aí desses suspeitos. Boa tarde para você. Oi, Tiago, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, agora sim está todo mundo me ouvindo. Bom, essa prisão aconteceu durante a madrugada na BR-050, aqui em Catalão. Na verdade, foram prisões, 4 pessoas foram detidas pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil. Eles fizeram uma operação em conjunto que foi deflagrada ontem de madrugada. Esse trabalho de investigação durou cerca de 2 meses e os policiais conseguiram interceptar um veículo na BR-050
050. Dentro desse veículo tinham 4 pessoas e toda essa droga que a gente viu aí nas imagens estavam lá dentro. Eram cerca de 10 quilos de maconha e também porções de cocaína. De acordo com as investigações, toda essa droga abasteceria o comércio aqui de Catalão e também das cidades vizinhas. 3 homens e uma mulher foram detidos, eles foram encaminhados para a delegacia, prestaram depoimento e já estão no presídio aqui de Catalão e devem responder por tráfico de drogas. Se condenados, Thiago, eles devem pegar até 15 anos de cadeia, viu? Aê, tá aí, Aline, obrigado por sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Vamos com mais notícias. É que os trabalhos no frigorífico em Mineiros podem parar amanhã. Quem chega com esse assunto é a Tássia Fernandes, lá de Jataí. Ei, Tássia, boa tarde para você. Boa tarde, Tiago, para você, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, o prazo inicial previsto pelo decreto da Prefeitura para suspensão das atividades do frigorífico Marfrig em Mineiros era de 24 horas. Mas a pedido da indústria, esse prazo foi estendido para que fosse possível concluir as atividades que já estavam em andamento, como, por exemplo, o abate dos animais. São animais que já estavam no frigorífico e animais que estavam em trânsito, ou seja, estavam a caminho do frigorífico. Esse abate, então, deve ser concluído hoje até às 18 horas e amanhã, quinta-feira, é o prazo limite para que as demais atividades ligadas à cadeia produtiva do frigorífico sejam encerradas. Prazo amanhã, também às 18 horas. Depois desse horário, as atividades devem ser completamente suspensas até o dia 29 de junho. A multa, em caso de descumprimento, é de R$100 mil. Essa suspensão foi decretada pela Prefeitura depois de um pedido de uma recomendação do Ministério Público por conta da grande quantidade de funcionários ali do frigorífico que testaram positivo para a Covid-19. São 1.100 funcionários, até agora 56 já tiveram um diagnóstico positivo para a doença, os outros funcionários ainda estão sendo testados. E o Ministério Público alegou que ali seria um local de fácil disseminação desse vírus, porque no frigorífico as pessoas trabalham muito perto umas das outras, tem refeitório, tem lugar de descanso, tem o transporte coletivo, tudo com muita aglomeração. Por isso, então, a recomendação para a suspensão das atividades, que foi acatada pela Prefeitura. Esse prazo foi estendido, então, a partir de amanhã, às 18 horas, o frigorífico Marfrig deve encerrar, suspender as atividades até o dia 29 de junho. Nós procuramos a indústria para saber um posicionamento em relação à quantidade de funcionários infectados e também sobre essa situação de suspensão das atividades. E para o nosso portal G1 Goiás, o Marfrig informou que não vai se pronunciar sobre o assunto. São, portanto, 56 funcionários que testaram positivo. Ao todo, em Mineiros, já são 257 casos de Covid-19 confirmados, 4 óbitos por conta da doença também confirmados e são considerados curados 79 pacientes. Volto com você, Thiago. Situação preocupante em Mineiros. Ô, Tassi, você está em Jataí, qual é a situação daí? Aqui em Jataí também são muitos casos confirmados. Algumas empresas também estão fazendo a testagem positiva, a testagem em massa, para poder identificar casos de Covid-19. Aqui em Jataí já são 289 casos confirmados da doença. E para a gente ter uma ideia de como esses casos aumentaram nos últimos dias, foram 154 novos casos em uma semana. Aqui em Jataí são 2 mortes confirmadas por conta da doença e 96 casos considerados curados. Desses 289 confirmados, 6 estão em isolamento hospitalar e 185 estão em isolamento domiciliar. Tiago? Valeu por sua participação, Tássia. Números que começam a crescer, na verdade, em Mineiros aí, situação preocupante. A Tássia também deu o panorama lá de Jataí, situação preocupante igual. E eu já quero te agradecer, Tássia, porque de você aí da região sudoeste, a gente vai para Rio Verde. Lá os números também são bastante preocupantes. 5.600 casos confirmados até agora. Vamos chamar o Arildo Palermo, que tem todos os detalhes, atualizando então os dados da Covid aí na cidade. Ei, Arildo, boa tarde.
Oi, Tiago, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Vamos atualizar os números aí da pandemia em Rio Verde. São 5.667 casos confirmados, mas como nós falamos ontem, a boa notícia é que o número de recuperados também está aumentando. Nesse momento, são mais de 5.000 pessoas que foram infectadas aí com coronavírus e já estão recuperadas. 55 pessoas seguem internadas nos hospitais da cidade e 36 morreram vítimas da Covid-19. E, Tiago, o número de casos tidos como suspeitos também reduziu bastante. Nesse momento são 684. E as taxas de ocupação aí nos leitos de UTI, na rede privada é de 92% e na pública é de 40%. E lembrando, Tiago, que o comércio segue aberto aqui na cidade até o dia 5 de julho. Os lojistas estão aí recebendo o pessoal de casa, só que, claro, seguindo todas as regras e recomendações de segurança sanitária. E é sempre importante também lembrar que não pode sair de casa sem máscara, não só pelo risco, né, de se contaminar, de levar esse vírus para dentro de casa, mas quem for flagrado aí numa situação dessas pode ser multado em até R$180. Tiago, com você no estúdio. Tá certo, pelo amor de Deus, ficar em casa, só sair se realmente for importante, se tiver a necessidade. Ontem a gente entrevistou aqui Arildo, o secretário de Saúde, ele disse que os números vão subir, então é preciso ter toda a cautela do mundo, sobretudo agora. Obrigado por sua participação. Nós mostramos ontem no Jornal Anhanguera uma testagem de Covid-19 em massa num distrito de Catalão. A previsão da Secretaria Municipal era fazer 1.200 testes. Mas a procura foi baixa demais. Apenas 178 moradores do distrito de Santo Antônio de Rio Verde participaram da testagem. 3 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus e já foram encaminhadas para o atendimento médico. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Catalão disse que elas são assintomáticas. Amanhã, essa testagem será feita no distrito de Pires Belo. Serão disponibilizados 600 testes. Catalão já tem 148 casos de Covid-19, 4 mortes foram confirmadas e uma ainda está em investigação. Olha, o vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido, foi internado hoje de madrugada no hospital de campanha da cidade. Na semana passada, ele testou positivo para a Covid-19 depois de voltar de uma viagem ao Araguaia. Desde então, ele estava isolado em casa. A assessoria do vice-prefeito disse que ele precisou ser internado para receber medicações específicas. Disse também que o estado de saúde de Márcio Cândido é moderado e que ele não está usando respirador. QVT na área. Olha, a Elizabeth Aparecida de Anápolis disse que tem rede de escoamento da água da chuva que está recebendo água de esgoto. Ela gravou um vídeo pra gente. Roda aí. Vê se você poderia resolver, porque essa água suja de esgoto também vai para o Amacente. É um corvinho do Amacente aqui perto de casa. Se puder resolver para mim. A Saneago disse em nota que está encaminhando equipes ao local para avaliar a situação. Você já mandou a sua participação aqui para a gente? Você pode participar mandando sua sugestão de reportagem pelo novo QVT e também pelo WhatsApp 62985455555. E tá bombando de mensagem aqui. Deixa eu ler pelo meu celular que é mais fácil aqui, ó. Mensagem do pessoal pedindo abraço. Tem de monte aqui. A Ayala Gabriela está pedindo um abraço. Eles são de Anápolis. Sou fã do seu jornal. Muito obrigado. Do nosso jornal, né? Tiago, aqui é o Antônio Miguel, da cidade ocidental. Todo mundo está mandando abraço. Abraço para todo mundo. Abraço também para a Celina, para a Ana Maria. Abraço para a Priscila, auxiliadora de Porangatu. Quero também mandar abraço para o Gilmar, de Porangatu. Porangatu em peso aqui com a gente. Bom demais. Tem mais abraço de Porangatu, dessa vez a Maria do Socorro, o Melquisedeque de Anápolis está mandando um abração aqui, diz que o jornal está muito bom. Obrigado, meu querido. O povo do Vale do Sol está esperando o seu alô. Olha o alô aí, obrigado pela audiência. O André de Anápolis está mandando abraço. Eu quero mandar um abraço também para o Marcelo de Formosa. O pai dele diz que não perde o jornal, ele também não. Boa tarde, amigos. Estamos ligadinhos aqui do Recanto do Sol. Abraço para o pessoal. Bom saber que vocês estão aí do outro lado e estão gostando do jornal. A nossa missão aqui é deixar todo mundo muito bem informado.
Meio-dia e 19. Olha, um incêndio destruiu a casa de uma família muito humilde no bairro Independência Mansões, em Aparecida. Agora ela conta com a ajuda da comunidade para reconstruir o que levou anos para conquistar. Lágrimas do Gabriel expressam a dor de uma criança de 8 anos que viu fogo consumir o seu passatempo favorito, a bicicleta. Se você ganhar uma nova, o que você vai fazer com ela? Não vou deixar queimar. Não. Ele morava nessa casa junto com a mãe, a avó e os tios. Na manhã de ontem, um curto-circuito provocou um incêndio que destruiu praticamente tudo que a família tinha. Aí, gente, minha casa, a situação que ficou, ainda tá saindo fumaça, ainda tá tendo fogo, acabou tudo, gente. As roupas que sobraram são as do corpo. O fogão chegou a derreter e a geladeira sequer abre. Não abre. Jogando água aqui nas plantas, que eu olhei, o fogo já estava lá em cima. Não deu mais para socorrer nada. A Juliana, que é mãe do Gabriel, estava desempregada há 8 meses. Conseguiu um trabalho de auxiliar de limpeza mesmo durante a pandemia. O primeiro dia foi na segunda-feira. Mas depois de tudo que aconteceu, é difícil imaginar como vai ser daqui para frente. Não tenho cabeça, não tenho estrutura para, você entendeu? Meu coração está partido. Dos 7 cômodos da casa, apenas 2 não foram atingidos pelo fogo. Mas mesmo o pouco que sobrou não poderá ser utilizado pela família. Eles terão de derrubar as paredes e começar tudo do zero. Está muito frágil. Qualquer momento, o restinho da casa que sobrou pode vir ao chão, entendeu? Não é fácil, é o pouco que a gente tem, você entendeu? Mas foi construído com o nosso suor. Constrói com o próprio suor, como eu disse anteriormente, demora anos para construir uma casa dessa, de repente vai tudo embora, né? E o menininho, que triste, né? Falando da bicicleta dele, a gente consegue ver a tristeza no olhar dessa mãe. A gente pode mudar essa realidade. Se você quiser ajudar a família Mota, ou com material de construção, ou até mesmo com uma bicicleta para o Gabriel, liga lá para a Juliana. O telefone dela é o 62 99518 2136. Esse eu repetir o número que está aparecendo na sua tela aí, ó. É o 62 99518 2136. Está todo mundo muito triste lá, mas a gente pode mudar essa realidade, né? O Corpo de Bombeiros de Quirinópolis ajudou uma mulher na hora do parto. Olha aí as imagens. A jovem de 19 anos pediu ajuda para uma vizinha que chamou então os bombeiros. Quando a equipe chegou, a mãe já estava em trabalho de parto. Nasceu uma bela menina e super saudável. Mãe e filha foram levadas para o Hospital Municipal de Quirinópolis para o acompanhamento médico e devem receber alta nas próximas horas. Ainda hoje, a gente vai trazer mais detalhes dessa história para você. Porque agora eu vou para um intervalinho muito rápido, 12h23. A seguir, a gente fala que os policiais encontraram droga, sabe onde? Dentro da casinha do cachorro, isso em Lusiânia. É mole. E agora o recadinho do intervalo é da Isadora de Anápolis. Volta já!